Olá, boa tarde, vamos lá, mais uma aula. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do lugar e da hora que você esteja vendo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Nós estudaremos literatura e hoje o nosso assunto na aula 3 é texto não literário. Acione, né, o nosso sininho, receba nossas notificações e deixe aí o seu like ou o seu dislike, se for esse o caso. Bom, nós estudamos nas aulas anteriores os conceitos ligados à arte e à literatura. Hoje nós vamos falar da importância do texto não literário. Tá? Depois falaremos do texto literário, falaremos de outros assuntos ligados à literatura, mas este assunto está profundamente ligado à literatura. Vamos adiante neste assunto. Gente, o que vem a ser um texto não literário? Todo texto não literário ele deverá apresentar o predomínio, ou seja, toma conta de todo esse texto uma função chamada de função referencial. A função referencial do texto é aquela função que aponta para os elementos concretos, os elementos de referência, os elementos que não deixam no texto nenhuma possibilidade de se fazer uma leitura além daquela que está ali apresentada. Logo, esses textos apresentarão palavras usadas no seu sentido literal. Então, quando eu tenho ali a expressão sentido literal, sentido denotativo, linguagem ou função referencial, são sinônimos, ou seja, está se falando de textos que apresentarão um conteúdo objetivo, um conteúdo informativo, um conteúdo que aponta para determinado tipo de referência. Bem, vamos adiante. O texto não literário apresenta uma linguagem de que modo? Vamos lá. Todo texto não literário, precisa apresentar uma linguagem objetiva. Precisa apresentar uma linguagem clara, uma linguagem concisa. O texto não literário, ele pretende informar o leitor a respeito de determinado assunto. Por isso, é um texto que circula, né, entre nós o tempo todo. É um texto que atende à nossa necessidade enquanto leitores que precisam de informação cotidiana. Vamos adiante. Um exemplo aqui de texto não literário. Um exemplo. Deixa eu só puxar aqui. Muito bem. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Perceba que esse texto foi veiculado em uma revista, a revista Veja. E este texto tem aí a cidade, a data, o número da revista, 23, né? E a data, tá? De edição, de publicação. Vamos adiante. Então, esse texto é um texto que apresenta um aspecto objetivo, um aspecto conciso, claro, logo, estamos diante de um texto não literário. São exemplos de textos não literários. Notícias, artigos jornalísticos, textos didáticos, os livros que nós usamos na escola, os verbetes de dicionário, ou seja, aquelas palavrinhas que vêm no dicionário e na sequência vem o significado das mesmas, as enciclopédias, ou seja, livros que traziam várias informações que hoje estão se transformando em peças de museu. Não é? Hoje ninguém quer saber de enciclopédia. Por quê? Porque existe Google. Não é? Propagandas publicitárias, textos científicos, receitas culinárias e manuais. Só uma observação que as propagandas publicitárias, elas também aparecerão em determinados momentos como textos literários. Tá? Mas aí nós veremos por quê, quais são essas diferenças. Existem propagandas publicitárias que são profundamente
informativas, que são profundamente voltadas para informar e conscientizar o público, tá? Não é simplesmente um chamado ao consumo ou ao entretenimento. Isso é importante que seja dito. Bom, gente, uma vez que nós vimos as características do texto não literário, nós vamos fazer um exercício agora a respeito disso. Sobre a linguagem não literária ou texto não literário, é correto afirmar exceto. Muito cuidado com essa palavrinha exceto, tá? E quando nós falamos, quando nós usamos a palavra exceto, está dizendo, ó, menos esse, tá? Com exceção de. Então, ele está falando sobre texto literário ou linguagem não literária, porque podem aparecer nessas duas denominações, é correto afirmar tudo, menos o quê? Vamos ver agora. É utilizada a linguagem não literária, sobretudo em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. Sim, a linguagem nos textos não literários, elas são uma linguagem, trata-se de uma linguagem informativa. Sua principal característica é a objetividade. Sim, o texto é objetivo, conciso, claro, verdade. C. Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. Olha só, nós falamos em denotação, nós falamos em objetividade, mas em nenhum momento nós falamos em conotação. Portanto, a exceção está sendo essa. Vamos às demais. D. Utiliza a linguagem denotativa para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou preocupações artísticas. Verdadeiro, não tem metáfora, não tem estilos artísticos envolvidos nesse texto. E o sentido denotativo é predominante, sempre. Portanto, a alternativa que se aplica a esse exercício como uma exceção é a alternativa C. Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem. Nós veremos que essa é uma característica voltada para o texto literário ou para a linguagem literária. E o estudo de hoje é voltado para o texto de linguagem não literária. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.